Agora sim. Então, oficialmente, boa noite, minhas amigas queridíssimas do coração. Que legal que estão aí. Sejam muito bem-vindas, muita paz para todas. Vamos seguir a nossa jornada aqui que está fantástica de conexões, né, entre essas duas obras aí, Encontro com a Paz e a Saúde, a Ecologia Profunda. E, gente, isso aqui tá dando pano para manga. Inclusive, nas palestras que eu tenho feito por aí, as pessoas estão, como eu, né, surpreendendo assim com a quantidade de conexões que existe entre uma obra e outra e querendo saber mais, enfim, e trazendo outras ideias, contribuições. Tá interessantíssimo, tá bom demais mesmo. E nos ajuda a tocar a vida, né, num mundo complicadinho, ambiental, biologicamente falando, e outras crises. Então, nós vamos começar com uma conexão assim muito doida, né? Eu acho que é bem importante, sabe, a gente fazer o seguinte, porque muitos podem ver esse trabalho que a gente está fazendo. Não, mas peraí, um bando de malucos, não, ou maluco, né? Fazendo uma conexão entre Joana de Ângeles e ecologistas, ecosofia, uma coisa lá do século passado, 1985. Mas com que base, com que ferramenta dá para fazer uma conexão como essa? Aí, eu gosto muito do Egito Antigo, tem uma sabedoria gigantesca lá, né? E eu não sei se vocês já ouviram falar de Hermes Trismegisto, ou Hermes Trismegistus, também como chamam, o Hermetismo, o Caibalion, um livro assim fantástico. Os 7 princípios dele são incríveis e atualíssimos. Então, assim, um desses princípios fala que o que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Isso é o princípio da correspondência, tá? Então, ou seja, aqui já está dizendo que tem muita conexão entre tudo que nós estamos vendo, percebendo no mundo hoje. E ele tem outro princípio também, que é o princípio do mentalismo, que diz que o todo é mente. Tudo é mente. O universo é mental. Tudo que existe acaba sendo, de uma forma ou de outra, uma criação mental. É um negócio interessante a gente ficar refletindo. E aí, poxa vida, eu consegui perceber, não sei se eu estou vendo miragens, mas me parece que não, que a Joana é meio hermética, sabe? Porque também ela diz a mesma coisa, sabe? O que vale dentro da gente, a nossa poluição interna, emocional, acaba impactando na poluição psicosférica, poluição ambiental, aquela obra após a tempestade, não é? A Joana é meio correspondência também, sabe? O que acontece no mundo espiritual repercute aqui, o que acontece aqui repercute no mundo espiritual. Tem uma correspondência, sabe? E se a gente for contextualizar esses princípios, esse princípio do hermetismo, da correspondência, dá para dizer, sabe? Dá para fundamentar, dá para estudar, aprofundar assim, a possibilidade de um eco-hermetismo, não é? Porque está tudo conectado na natureza. A natureza é um grande conjunto que se corresponde um com o outro. E uma parte do conjunto que se prejudique acaba impactando o outro. Uma parte do conjunto que reviva, que se recupere, acaba gerando uma recuperação, uma revivescência de outra parte. Então, parece que existe isso, sabe? Parece que existe um eco-hermetismo. Parece que a Joana também está muito conectada. Pena que não deu tempo de trazer aqui algumas falas da Joana, senão vai ficar muito longo também, mas algumas falas da Joana que vão ao encontro desse princípio da correspondência, tá? E elas existem. Então a Joana é meio hermética também. Eu achei fantástico, sabe, quando veio essa intuição. E essa imagem que está aqui é uma imagem muito curiosa da Catedral de Siena, na Itália, no chão da catedral, que tem um mosaico que é a figura do Hermes Trismegistus conversando com Moisés do Velho Testamento. Dizem, assim, alguns historiadores que eles podem ter convivido no mesmo tempo, que o Moisés, como veio do Egito, pode ter tido alguma influência hermética. Não sei. Não se sabe ao certo. Pena que a Raquel não está aí. A Raquel, arqueóloga, ia nos ajudar. Tudo isso para dizer, gente,
que essas conexões que a gente está fazendo aqui, elas realmente têm base, sabe? Elas têm repercussão na realidade, elas existem mesmo, sabe? Não é um devaneio de alguém que está tentando buscar um reforço teórico para o ativismo, sabe? Ambiental, ético animal, social, político, filosófico. Não, tem essa correspondência, sabe? Ela existe. E é alucinante perceber isso. E ao mesmo tempo é angustiante porque é legal que as pessoas pelo menos tenham contato com isso, sabe? E tendo contato com isso, pode surgir uma outra visão de mundo em relação a tudo que nos cerca, sabe? Cuidar da gente, cuidar de quem nos cerca, cuidar do meio ambiente, cuidar da biodiversidade, cuidar dos ecossistemas, entendem? Sabe? Pode acontecer esse despertar por conta dessas correspondências todas. Então, feito essa introdução muito breve, eu prometo que hoje não vou tentar, assim, não estender demais, tá? No máximo 2, 3 horas, aí, no máximo, tá? Não vai passar disso. Então, assim, hoje nós vamos nos basear na parte da obra da Joana que fala de autodesamor, autocondenação, autopiedade e autoconsciência. Olha que doideira vai ser conectar isso com a ecologia profunda e fique à vontade para dizer que não, isso não faz sentido, ou dizer, puxa vida, faz sentido, porque parece que há pontes também nessa parte aqui. Por exemplo, Joana fala que o autodesamor apresenta-se como distúrbio de conduta que merece cuidados especiais a fim de não se transformar em antipatia. Quando está em amarelinho, vocês já sabem que é a palavra que vai conectar com a ecologia. Para não se transformar, a fim de não se transformar em antipatia por si mesmo, no ramo de conflitos, no comportamento, como sejam, por exemplo, comportamentos de ódio, de ressentimento e de desinteresse pela vida. A correspondência hermética aqui, né? É a obra Ecologia Profunda, esse livrinho, caiu um livro ali, esse livrinho maravilhoso aqui, ele nos fala que existe uma antipatia do sistema, sabe? Um descuidado, um desamor por parte do sistema da Matrix em relação à natureza, em relação aos animais. Isso está posto na obra da Ecologia Profunda. Existe antipatia, desatenção, indiferença, ignorância. Ela existe. Há uma correspondência. E essa correspondência acontece, bom, na forma, inclusive isso é mencionado, se não me engano, na obra da Ecologia Profunda é mencionada a questão da saúde emocional, trata-se muito. Então aqui a gente pode falar dos problemas do mundo hoje, não é? De vários sídios, suicídios, sociocídio, que eu nem sei se existe essa palavra, ecocídio, um homicídio do ecossistema, biocídio, essa extinção de espécies maluca, esse ritmo estúpido que estamos vivendo hoje de extinção de espécies. Então há essa correspondência. Joana chama a atenção para uma antipatia aqui, a ecosofia nos mostra que o nosso comportamento em relação à natureza é um comportamento absolutamente antipático. E aí a Joana vai adiante. Embora sob disfarces variados, esse autodesamor viceja em abundância no organismo social. Pronto, aqui já pegou a chave da conexão. Organismo social quer dizer muita coisa. Arrebanhando vítimas indefesas para suas fileiras. Puxa vida, o que é o organismo social, né? É tudo, a sociedade é tudo, é tudo. Tudo que compõe o planeta Terra compõe a sociedade planetária, sabe? Humanos, não humanos e toda a natureza. E aí, eu esqueci de dizer, hoje nós vamos fazer essa correspondência muito com o artigo que está ao final da obra Ecologia Profunda da Dolores LaChapelle, que se chama O Ritual é Essencial. Então vai ser uma conexão muito direta com essa obra dela que está dentro do livro, tá? Então, nessa parte ela diz que estamos aqui, nós os humanos, há centenas de anos apenas e provocamos já danos irreparáveis a vastas áreas desse país que agora se chama Estados Unidos, porque ela é norte-americana. Então, por isso que ela falou
centenas de anos, porque os Estados Unidos existem como país independente há poucas centenas de anos mesmo. Então, assim, a conexão aqui entre a Joana e a Dolores é que os nossos vícios, nosso desamor, nosso autodesamor e o nosso exodesamor, o desamor para fora, provoca no organismo social planetário um monte de vítimas. Um monte, humanas e não humanas, não é? E a Dolores fala que nós estamos provocando danos irreparáveis, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Ou seja, vítimas indefesas também. E aqui está ela, aqui está ela, jovem ainda, e o título está aqui, o ritual é essencial. Por isso é que é preciso resgatar uma coisa. Resgatar o quê? Resgatar a questão do ritual. Isso tem muito a ver com a defesa do meio ambiente, sabe? Muito, muito a ver. Por exemplo, na obra ela fala que quase todas as sociedades primitivas possuíam três características, tá, gente? Relação íntima e consciente com o lugar onde viviam, culturas muito estáveis, tranquilas, bem estruturadas, sabe, saudáveis, e que atingiam muitas vezes milhares de anos. Por exemplo, os Tupi-Guarani aí do Brasil, tem relatos que dizem que eles já estão aí vivendo no Brasil já há mais de 10 mil anos. 10 mil anos. E a outra característica, tinham uma intensa vida cerimonial. Cerimonial. Então, três características dessas sociedades, dos povos ditos primitivos, não é? E aí, ela cita que nesse material dela, o povo tucano, que é um povo da bacia do Amazonas, tá? Da bacia noroeste, o lado noroeste ali da bacia do Amazonas, e ela diz, olha, uma norte-americana do meio do século passado, tá? Estudando os povos brasileiros. Ela disse que os seus xamãs eram ecologistas conscientes. Olha só como o título da obra dela é interessante, o ritual é essencial. Olha isso. Os povos tucanos usavam ritos e mitos que, entre outras tantas coisas, procuravam evitar o abuso da natureza. Sabe, colher da natureza mais do que eles precisavam. Então, ritos e mitos que evitavam a sobrepesca e a sobrecaça. Ou seja, eles usavam, né, ritualmente, respeitosamente, pescavam e caçavam, enfim, de uma maneira que não desequilibrasse o meio ambiente. Percebe? Olha que fantástico a sabedoria deles, não é? E aí tem uma imagem ali em preto e branco dos povos tucano na sua grande oca, muito, muito bonita. E ela menciona também um povo que é do continente africano, do sul do continente africano, que é o povo Kung, do deserto do Kalahari. Ela diz o seguinte, que esse povo vive há cerca de 11 mil anos no mesmo local, e de uma maneira muito franciscana, sabe? Não tem ambição, não tem isso que nós, homens civilizados, tal, temos, né? Com pouquíssimos pertences materiais, uma vida muito, muito, muito simples, mas um ritual, sabe? Mitos, rituais super sofisticados. Ela não deu detalhes aqui, também não deu tempo de pesquisar como é que são os ritos, né? Senão também ia ser imenso aqui o nosso papo, né? Eu não posso cansar também vocês, né? Então, assim, dois exemplos, tá? Ela menciona mais alguns aqui de povos que tinham essas características de conexão com a natureza e de usar os rituais como ferramenta de sabedoria e de preservação. Que fantástico isso, né? Eu acho genial, genial. E aí, a Joana vai falar de autocondenação, não é? E aí ela faz uma conexão da autocondenação com a preguiça mental. As pessoas que se autocondenam a uma preguiça mental, que por sua vez vai gerar o quê? Uma preguiça prática, né? De fazer, de revolucionar, de mudar. A Joana fala que ninguém alcança gratuitamente o progresso, nem o sucesso, especialmente quando a sua atitude perante a vida se faz assinalada pela morbidez da preguiça mental,
disfarçada de impossibilidade, que não é o caso de nenhuma de vocês aqui, não é o caso de ninguém da MAVE. A gente não tem preguiça aqui. Cada uma de vocês, do jeito de vocês, com o alcance do possível de vocês, está movimentando as coisas. Está fazendo acontecer, está movimentando as coisas, sabe? O que acontece que é grave e que é angustiante é do lado de fora lá do mundo perceber que, puxa, preguiça mental, eu não vou conseguir, não tem como eu fazer, não tem como eu estudar, deixa isso para lá, sabe? Isso que acontece do lado de lá é uma autocondenação. É uma autocondenação a continuar na miséria da Matrix, sabe? Então, nesse sentido, essa fala se conecta com a ecologia profunda, com a Dolores LaChapelle, que diz que a cultura ocidental e europeia tem um contraste chocante com esses exemplos do slide anterior, sabe? Tem um contraste muito grande, por exemplo, com a turma dos povos. Ó, Andréia chegou. Bem-vindo, Andréia. Beijos, abraços. Que bom que tá aí com a gente. Estamos bem no iniciozinho. Aí, pois é, a Dolores fala que a cultura europeia, né, ocidental como um todo, né, o branco civilizado, ele não entende isso que os povos Kung e os povos Tucano falam. Ele não entende, não consegue absorver. Aí ela fala por quê? E por quê? Porque idolatramos os ideais, a racionalidade e uma espécie limitada de vida prática e consideramos os rituais conscientes daqueles povos e outros tantos, na melhor das hipóteses, como uma coisa exótica, né? Uma curiosidade. Olha só que exótico, aquelas danças, aqueles chocalhos, aquelas roupas e tal, e não compreendem nós, eu falo nós, homens ditos civilizados, né? Cultura ocidental, a gente não entende, não consegue alcançar isso, e aí perde muito com isso. Muito, muito com isso, exercitando o que eu chamei aqui, isso aí não é a Dolores que falou, uma idolatria preguiçosa, né? Acabamos ignorando a sabedoria ancestral e fazemos uma idolatria muito cômoda, muito preguiçosa dos deuses que comandam aí o planeta e que sujam e que degradam e que matam e que extinguem a biodiversidade, os deuses do mundo da moda, os deuses do mundo da guerra, os deuses da pecuária, e tem deus aí que não acaba mais, né? É um politeísmo danado da Matrix. E aí, a Joana fala também que esse sentimento pernicioso, sem dúvida, será projetado nas demais pessoas, pelo natural fenômeno da transferência de responsabilidade. Puxa vida. E, gente, você sabe que eu sou o doidinho da bicicleta, né? Pedalando por aí, conversando com as pessoas, o que eu mais ouço, Fábio do céu, é isso, é a transferência de responsabilidade. Pois é, a situação tá ruim, né? Pois está muito ruim. Mas os políticos não fazem nada, mas as empresas não são responsáveis. Pois é, mas e a nossa parte, né, cara pálida? E a nossa parte? É complicado ouvir isso, mas é um diálogo interessante e eu ouço isso direto, direto. E aí a Joana vai mais adiante, quando ela fala que essa lamentável conduta, não é, da preguiça, da autocondenação, da transferência de responsabilidade, está baseada em experiências anteriores, reencarnações anteriores, quando nós, os espíritos, permitiram o ócio, a inutilidade mental, exploraram, olha aqui, ó, explorando a vida e as demais criaturas, Joana e a correspondência com a nossa causa, que se lhe deveriam submeter ao talante das paixões e das circunstâncias ambientais. Ou seja, dá para a gente fazer essa correspondência de dizer que o ócio, a inutilidade, a preguiça e tal, nos levam a continuar nesse exercício de exploração do próximo. E do lado da ecologia profunda, para a Andrea, que chegou agora, do lado da ecologia profunda, a gente está explorando um texto da Dolores LaChapelle, que, minhas amigas, é uma ecofeminista. Bom, depois eu vou falar um pouquinho dela ali.
ela fala que a simples racionalidade útil é necessariamente patogênica e destruidora de vidas. Na verdade, não foi ela que falou, foi o Gregory Bateson, que é um dos caras também, que é uma das mentes da ecopsicologia, que a gente fala bastante, tá? Então, assim, quando eu estava fazendo esse slide, eu pensei assim, tá, Roberto, calma, não vá transmitir a ideia de que bem viver significa viver sem raciocínio, sem razão. Não, não é isso. Mas é bem viver significa, eu estou entendendo isso pouco a pouco, que bem viver pode significar não usar tanto assim o racional da cultura ocidental, sabe? E deixar fluir um pouco mais a intuição, sabe? Deixar fluir um pouco mais a intuição para gente, para que nós possamos, cada um do seu jeitinho, reconectar-se com a natureza, receber essas intuições, essas sabedorias que estão flutuando aí pela atmosfera, sabe? É nesse sentido. Porque hoje o ser humano tem essa racionalidade útil e por ser muito útil e lucrativa, está dando no que está dando, né? Em termos de destruição planetária, não é? Então, assim, vejam que ah, tanto a Dolores LaChapelle quanto o Greg Bateson falam dessa racionalidade, sabe? Fazem uma crítica dessa razão excessiva, muito utilitária, sabe? Muito, a meu favor, muito confortável. E a intuição? Pois é, a intuição. Puxa vida, temos pessoas, temos exemplos aí de pessoas que. Opa, Tatiana aqui. Ah, levantou a mão, Tatiana, diga aí. Meu amigo, nossa, que maravilhoso o estudo de hoje. Então, você sabe que eu fiz esse link mesmo sobre a racionalidade útil com o materialismo. Porque, assim, quando você é muito racional, é quando. Não que todos, tem momentos em que precisamos ser mais Isso. racionais do que emocional, intuitivo, sem dúvida. Mas quando só usamos dessa racionalidade útil, nós tendemos a ir para o materialismo. Daí tudo vale a pena, né? Isso. As guerras valem a pena, perfurações em locais onde pode destruir, por exemplo, rios e matas, vale a pena, tudo vale a pena, Isso. porque na verdade é o bolso que está falando mais alto, né? Foi essa a ligação que eu fiz, né? Com esse, com esse, com esse termo aí, a simples racionalidade útil. Eu acho que é isso mesmo, que é o que está acontecendo, está destruindo as vidas, É, né? é isso aí, Tatiana. Obrigada. Nossa, achei incrível, É isso aí. Nossa, dá para fazer mil e uma conexões aqui, né? né? Mil e uma. E a intuição não é, puxa vida, tem tanta gente, tantos exemplos, eu não posso deter-me muito nos tantos exemplos, mas citar dois aqui. O Marco Aurélio Bilibil, que é teósofo, que é ecopsicólogo, o cara é uma dessas pessoas que nos ajudam a perceber a Matrix, sabe? E ele fala muito sobre a intuição, sobre recuperar a intuição, sabe? Em detrimento de uma racionalidade útil. E esse outro cara aqui à direita é o Pietro Baldi. Não sei se alguém já conhece alguma coisa dele, enfim. Esse cara é genial, esse cara é genial. Sempre que eu penso nos problemas do mundo e as causas, eu fico pensando aqui, pensando ali, buscando uma explicação aqui, acolá, e eu acabo caindo, puxa, mas o Pietro Baldi dizia algumas coisas assim interessantíssimas sobre isso. Não vou entrar no detalhe, porque senão nós vamos longe. Mas como é que ele chegou nisso? Ele escreveu uma extensa obra, 24 obras, assim, fantásticas. Tem muito a ver, ele foi amigo do Chico, uma vez ele esteve aqui no Brasil, o século passado, e participou de uma sessão mediúnica com o Chico Xavier, na mesma mesa. O Chico recebendo psicografia do Emmanuel e o Pietro Baldi recebendo uma canalização de Francisco de Assis. Só imaginam o nível, né? E intuição. Tudo isso para dizer que esses dois aqui, por exemplo, recebem muito, sabe? Percebem e recebem muito o mundo através dos canais da intuição. E essa autocondenação que a Joana fala na obra Encontro com a Paz e a Saúde,
ela ocorre quando esquecemos algo muito importante também. O que é isso? Ela fala que não é de estranhar-se, pois, que a intoxicação emocional transforme-se em enfermidades, aparentes ou reais, em face das infecções que se instalam no organismo em decorrência da perda imunológica sob bombardeio contínuo da mente enfermiça. Joana, com aquele palavreado dela, estupendo, né? Bueno, essas infecções que a Joana fala, a correspondência com a ecologia profunda, na obra, por exemplo, da Dolores Lachapelle, dá para se dizer o seguinte: conecta-se com as enfermidades, com as infecções coletivas que nós estamos enfrentando no mundo hoje. No campo da política, o racismo, o machismo, todos os ismos que vocês imaginam, especismo, projetos geopolíticos, religiosos, terríveis, tenebrosos, como, por exemplo, o de Israel frente à faixa de Gaza. Enfermidades ambientais, então, nem se fala, que retroalimentam a doença física mental individual. E isso, a ecologia profunda, que não é uma obra de psicologia, ela fala muito, tá? Ela fala muito e nós vamos ver isso, veremos isso com mais profundidade nos próximos encontros, essas conexões entre a saúde física, mental, espiritual com o meio ambiente, que aliás a dona Joana faz com maestria, né? Com maestria. Então ela diz que a atitude de confiança nos recursos da vida, nos relacionamentos humanos, nos projetos de evolução pessoal, moral, nos esforços em favor da comunidade. Atenção, comunidade, no desenvolvimento das faculdades mentais e transcendentais, constitui recurso precioso que leva então a criatura para essa conquista da saúde total e de alguma felicidade, não é? Que está ao alcance de todos que estão nessa luta planetária. Então, assim, gente, olha só, isto aqui conecta-se com uma questão muito importante, que é a comparação que tem na ecologia profunda entre visão dominante e tradição minoritária. Essa tradição minoritária, não se preocupe que a gente vai olhar mais em outros encontros, porque é um conceito, assim, para mind-blowing, né, para explodir a mente, para o bem. Qual é a comparação que eles fazem? Não é? Quando a gente fala de comunidade, a Joana fala aqui da comunidade, ela está falando de comunidade de todo mundo, tá? Porque ao longo da obra da Joana, quando ela se refere à saúde integral, ela fala saúde integral de todos os seres sencientes, de todos os elementos da natureza também, não é só do ser humano, ela fala de todos, tá? Então, assim, na ecologia profunda, a visão dominante considera a cidadania como algo muito estreito, ou seja, cidadãos somos nós, os Homo sapiens, e aqueles que têm mais condições, né? Porque tem os Homo sapiens que são mais Homo sapiens do que outros. Todos os demais habitantes são escravos. Todos os demais habitantes do planeta são escravos. É assim que pensa a visão dominante segundo a ecologia profunda. E uma definição abrangente, no sentido de comunidade, como a Joana fala, e outros tantos espíritos, e outros tantos filósofos fora da doutrina espírita, inclui animais e plantas. E inclui a intuição, olha, repetindo a palavra do slide anterior, intuição de que fazemos parte de uma totalidade orgânica. Fazemos parte de um todo. Não é nós e o resto. Somos nós com tudo. É tudo conosco. É tudo em nós. Isso é sensacional, isso é divino, não é? Então a conexão aqui, ó, comunidade da Joana, com uma definição abrangente de cidadania. E aí, já que a Joana fala de comunidade e a ecologia profunda fala de cidadania que abrange animais e plantas, não é? E toda a natureza, como não falar da Meimei, não é? Eu adoro a Meimei porque essa fala muito singela dela. Eu adoro a Meimei porque ela maneira muito simples, ela fala tudo aqui. O que é a comunidade para Meimei? São os necessitados, é o animal, é a planta que precisa de apoio, é a fonte das águas que espera que a gente as preserve, é o ambiente
a gente vive, que conta conosco para cuidar dele, não é? A fim de que a paz felicite a vida de todos. Isso é comunidade, isso é experiência comunitária. Então, veja esse monte de setas aqui, né? Conecta para cá, conecta para lá. É essa doideira mesmo. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Tá muito posto, sabe? Tá claro. E aí a Joana avança falando da autopiedade. Meu Deus, como é que o Roberto vai conectar isso com ecologia profunda? Mas eu acho que tem. Quer ver? Veja se faz sentido. A autopiedade, segundo a Joana, expressa insegurança emocional, propiciadora da preguiça mental, que a gente falou antes, que prefere sempre receber e nunca ofertar. Puxa vida, a gente vê isso em tantos lugares, né? As pessoas querem, eu quero para mim, e eu não quero fazer nada, não quero precisar fazer nada, eu quero receber, né? A Caroline percebe isso em alguns trabalhos sociais que a gente faz aqui, as pessoas querendo receber e receber rápido, receber na quantidade que querem, receber da maneira que querem, ofertando muito pouco. Isso é chato, né? Mas é ruim de dizer, mas isso é perceptível em vários sítios, vários lugares. Do lado da ecologia, eles falam que a Dolores, tá? Na obra Ecologia, Dolores Lachapelle, ela fala que o senso de ecologia profunda do eu, do self, Joana fala muito de self, né? Lembram? Requer maior maturidade. Ou seja, não querer sempre receber, dar também, oferecer alguma coisa para a natureza. Requer maior maturidade, uma identificação que transcende a humanidade para incluir o mundo não humano. Devemos enxergar além de nossas limitadas suposições e valores culturais contemporâneos e da sabedoria convencional da Matrix, de nosso tempo e lugar, e isso é melhor alcançado por quê? Através de que canal? Pelo processo meditativo de questionamento profundo. Vocês estão percebendo o alcance que tem a questão da ecologia com o lado de dentro? Pô, aqui a ecologia está falando de algo que a Joana já fala, tantos, né? Uma pleia de dentro e fora do movimento espírita falam processo meditativo de questionamento profundo. É isso, sabe? É isso que eu acho que a gente está precisando e é isso que eu estou tentando levar adiante, sabe? É essa urgência desse questionamento profundo, sabe? E aí a conexão, as setinhas aparecem aí conectando uma coisa a outra. E a Joana vai além, ela diz que essa imaturidade psicológica mantida por pessoas instáveis emocionalmente converte-se em grave ameaça, olha ele de novo aqui, organismo social. Grave ameaça ao organismo social, que somente progride graças aos esforços conjuntos dos seus membros. O organismo social, de novo, é tudo, não é só a minha casa. É todo mundo que mora no mesmo planeta de humano e é todo mundo não humano ou mais que humano também. Cachoeiras, mares, pedras, florestas, todo mundo é o organismo social. E enquanto o Homo sapiens continuar sempre querendo receber só e continuar chafurdando na imaturidade, a gente vai ter problemas, não é? Teremos grandes problemas. Então, nesse sentido, olha o Neo da Matrix aí, né? Esse filme é profético. O que a gente tem aqui, né? Vejam se faz sentido essa fórmula. Autopiedade, do jeito que a Joana fala, aquela que é indulgente, tá? Ah, eu sou autopiedoso, sou indulgente comigo mesmo, eu preciso sempre receber, usufruir e não preciso preservar. Então, autopiedade indulgente em detrimento da vida do planeta, mais imaturidade, mais não enxergar além da Matrix, só pode dar nisso, né? É igual ao organismo social em crise constante, sabe? Então essa é a ponte, uh, essa é a ponte que conecta então a autopiedade imatura à crise ambiental e ético-animal e social que a gente está vivendo, né, Tatiana? Diga aí. Como você conhece a doutora Ivene, então eu vou falar a frase que ela
fala sobre isso. O problema é que nós estamos vivendo um antropocentrismo novamente, Isso. né? Isso daí eu só tô fazendo esse link, já que você conhece bem ela, mas ela fala que o problema é que o homem ainda continua no centro de tudo e Isso. se autodestruindo em Uhum. prol, né, dessa Matrix, né? A Matrix é você que usa, mas ela fala em prol da ganância, né, Uhum. do egoísmo, e é isso, né? Tudo isso que É. você está trazendo aí, eu lembrei muito disso, sobre o antropocentrismo que ainda tá girando, né? Está acontecendo no nosso meio. Tá em pleno movimento, né, Tatiana? É isso Tá. aí. É isso aí. Muito obrigado. E hoje, gente, antes aqui do nosso encontro, eu assisti uma aula do MOVE sobre ética animal espírita e eles trouxeram um outro conceito, viu, Tatiana? Não sei se vocês conhecem isso, porque vocês, meninas, vocês sabem, né? A quantas anda a questão dos direitos da mulher no planeta hoje? Século XXI, a igualdade ainda é. Putz, tá difícil, né? Tá difícil. Então, Tatiana, você trouxe o antropocentrismo. Hoje no MOVE eu ouvi um outro conceito chamado. Como é que era? Androantropocentrismo. Eu acho que é isso. Androantropocentrismo. O que que é andro? Homem. Nunca ouvi esse. Homem. Tem autoras Aham. que falam disso, tá? Ecofeministas. Ou Que seja, legal, que não é legal. só o antropos no centro, é muito também o patriarcado, é muito o homem, o macho alfa, com todos os seus defeitos e que acabam respingando também na natureza. Então, foi comentado lá isso e eu achei bem interessante e eu achei que faz todo sentido. Esse negócio de red pill, esse negócio de masculinidade, tem uma encrenca aí de fundo que, nossa, temos que ficar alertas. E aí, minhas amigas, nós temos a autoconsciência, já quase indo para o final, que a Joana fala. E ela diz então, e aqui não foi nada difícil fazer conexões importantes. A saúde emocional, de par com a espiritual e a psíquica, revela-se a partir do momento em que o indivíduo sai das províncias sombrias, das dependências externas, está em amarelo porque vai ser a ponte. Que serão essas dependências externas? E viaja na direção da autoconsciência. Objetivo primeiro do processo de autoconquista pelo self. E assim a Joana detona os padrões educacionais deficientes, não é? Como efeito desses padrões, a metodologia de orientação emocional das pessoas obedece os interesses de natureza externa. Que interesses de natureza externa? Esses da turma toda que a doutora Edvênia falou, da turma que gerencia o sistema, a Matrix, esses interesses de natureza externa, que, por sua vez, tem tudo a ver na geração das dependências externas que nos atrapalham a vida, que a Joana falou ali no item anterior. Então, assim, quais são esses interesses de natureza externa? Conquista de uma posição de status na sociedade, aquisição de bens variados para o conforto pessoal, triunfo político, artístico ou cultural, competição e luta constante para atingir o topo da pirâmide social, com total esquecimento das realizações internas e comportamentais. Ou seja, isso aqui que a Joana está trazendo, ela deixa a pecinha de Lego prontinha para encaixar com outras tantas. Tantas, quando ela fala de dependência externa e de interesses de conforto, aquisições, triunfo político, cultural, artístico, ela prepara toda a base para conectar com isso aqui da ecologia profunda, que é a visão dominante do sistema hoje, visão de mundo desse sistema hoje, que preconiza o quê? Domínio sobre a natureza, ambiente natural como recurso para os antropóides, crescimento material econômico para uma população humana crescente, crenças em amplas reservas de recursos, parece que é infinito os recursos, não é? Alto progresso tecnológico e soluções tecnológicas
consumismo e comunidade nacional centralizada, sabe? Isso tem muito a ver, muito a ver com os extremismos políticos hoje, né, que defendem nacionalismos, o fim do multilateralismo e tal. Então, dá para a gente fazer a ponte direta, não é? Entre as dependências externas que a Joana menciona, os interesses que ela menciona, os triunfos políticos, culturais, com o que está acontecendo no mundo, que é a visão dominante que a ecologia profunda nos apresenta, que vai totalmente contra com o que diz um monge zen budista que vai aparecer, tá? Nós vamos falar muito dele aqui, que é o Dogen, um dos caras do Zen budismo, não é? Que fala tudo muito simples. Olha só o que ele diz. O budismo fala muito do caminho, né? É o caminho. Nós temos que seguir o caminho do meio, o caminho sustentável, não é? O caminho óctuplo que o Buda fala, enfim, é o caminho do meio, o caminho da paz, da sustentabilidade, do equilíbrio. Então, o Dogen fala que para estudar o caminho é estudar o self, estudar o eu, o autoconhecimento. Estudar o eu é esquecer o eu, é o desapego daqueles interesses ali que a Joana está tratando, sabe? Esquecer o eu é ser iluminado por todas as coisas, toda a natureza, humanos, não humanos, toda a galera do ambiente planetário. Ser iluminado por todas as coisas é remover as barreiras eu, entre o meu eu, o nosso self, o de cada um de nós, e os outros, sabe? Eliminar essas barreiras. Eu amo a sabedoria budista, a filosofia budista, que ela é muito simples, ela é profunda e ela vai direto ao ponto, não é? É nós percorrermos esse caminho do meio, desapegando, sabe? Não é deixando de viver, é desapegando, sabe, do ego para então nos iluminarmos com uma conexão profunda com todos os demais companheiros de experiência comunitária, como fala a Meimei. Então é assim, tá todo mundo dialogando aqui, gente. É a Joana, é o monge budista, é a Meimei, é a Dolores, é impressionante, é impressionante. Que mais? Ah, pois é, isso aqui é fantástico. A Joana fala que a vida é mais do que satisfações temporárias que facultam segurança, bem-estar, logo cedendo lugar às emoções que anelam por beleza interior, por harmonia e autoconfiança. A vida é mais do que rolar a tela do celular, do telemóvel infinitamente. A vida é mais do que os prazeres que a Matrix nos oferece, pseudo-prazeres. A vida é muito mais do que isso. Pô, chegando aí mais alguém. Luiz Gino da Cunha. Gente, eu não conheço. Alguém conhece? Ah, eu não conheço. Eu não vou. Vamos em frente. Vamos em frente. Então, satisfações temporárias, né? A Joana fala disso. Olha só isso, tá? Uma história que a Dolores LaChapelle conta nessa parte do livro. Vocês já ouviram falar desse fenômeno meteorológico, o The Glory? É do inglês, tá? No português eu não achei um sinônimo, mas eu vou resumir. A Joana, a Dolores, que é uma montanhista, é uma mulher assim, fora da curva, um espírito fora da curva, uma naturalista, uma ecofeminista, inclusive. Ela um dia, ela como eu ama as montanhas, né? Eu queria ter um dia um dedo de prosa com ela. Ela já está desencarnada, seria fantástico. Ela um dia foi subir uma montanha para fazer um retiro, uma viagem, uma meditação, e aí ela percebeu esse fenômeno que está aí. Vocês já viram isso? Alguém já viu isso? O que é isso, tá? Ela não tinha muito conhecimento da origem natural disso. Então ela subiu na montanha, ela ficou no ângulo certo entre a neblina e o sol atrás dela, sabe?
Então, aconteceu um momento mágico, que é difícil de documentar. A época era muito difícil, tá? De documentar no século passado. Ninguém tinha fotos sobre isso. É importante vocês salvarem essa informação. Ninguém tinha fotos, registros sobre esse fenômeno. Então ela ficou de costas para o sol e, e à frente dela, sabe, na neblina, essa projeção, esse halo, que parece um arco-íris, mas é redondo. Ali estão as cores do arco-íris todas. Então ela estava assim, de braços abertos, e ela reparou que se ela levantava o braço, a imagem lá na frente também levantava. Ela fazia um gesto aqui, a imagem também fazia. E ela ficou fascinada com aquilo, sabe? É um fenômeno natural muito simples, mas poxa, é impactante, não é? Porque é raro. É um fenômeno raro isso. Então ela conta lindamente na obra, né, a sensação que ela teve vendo isso e tal. E quando ela voltou para conversar com os pares dela, olha só a satisfação temporária que a Joana está falando. Os pares dela dizendo: mas por que você não tinha uma máquina fotográfica? Não tinha ali, não foi buscar uma máquina fotográfica para registrar isso? Que você poderia vender a foto e ficar muito rica com uma foto daquelas. Moral da história: a Dolores Lachapelle pensando: gente, por que eu vou pensar em dinheiro quando eu estou frente a um fenômeno maravilhoso da natureza, sabe? Num ambiente maravilhoso da montanha. Ou seja, ela deixou de lado a satisfação temporária que a Joana está falando para viver o momento daquela conexão com a natureza, num fenômeno que é espetacular. Aliás, minto, minhas amigas, não está nesse livro. Está neste que está aqui na capa, ó, no slide, que é a Sabedoria da Terra, que eu comecei a ler. Foi dali que eu tirei essa história que ela conta. Então vejam só, né? É a aplicação do que a Joana está falando num fenômeno espetacular da natureza. Então, minhas amigas, atos de resistência individual que, por sua vez, suportam a resistência coletiva, daqueles que, como nós aqui todos, estão despertando para a encrenca que é essa vida da Matrix. A Joana fala: já se dão conta os estudiosos da conduta que indispensáveis são as técnicas de quê? Relaxamento, as contribuições da yoga, tai chi chuan, dança, esportes, caminhadas, que proporcionam a liberação de toxinas, fortalecem o organismo, auxiliam a circulação, oferecem conforto físico e emocional. É um pouco, aliás, é muito do que fala a própria ecopsicologia, né? Que nos receita isso. Nos receita um pouquinho de cada coisa, principalmente as caminhadas que são no ambiente natural, não é? Do lado da ecologia profunda, a dona Dolores Lachapelle fala o seguinte: olha só, a conexão ecofeminista. Eu ainda preciso compreender, viu? Eu admito a vocês, preciso aprender mais sobre o conceito de ecofeminismo. A conexão ecofeminista com a ecologia é bem exemplificada por ela, que foi montanhista, esquiadora, ritualista, autora. Ela praticava o Tai Chi Chuan também, tá? Ela praticava os esportes, não é? Esquiadora. Ela dedicou a sua vida, então, isso é importante, a restabelecer as antigas formas de comunicação com a natureza. No prefácio daquele livro que eu mencionei antes dela, ela escreve que a comunicação, em sua melhor forma, é chamada de amor. Não estamos falando de autodesamor na obra da Joana, olha a correspondência. Quando ela se rompe completamente, chamamos de guerra. É o que é, né? E é o que está acontecendo agora entre os seres humanos e a Terra, afirma a Dolores. Por milênios, os povos primitivos se comunicaram com a Terra e todos os seus seres por meio de rituais e festivais onde todos os níveis do humano estavam abertos a todos os níveis da natureza. Perceberam? Perceberam aonde ela está querendo chegar? Como é maravilhoso isso. E é por isso que o título desse apêndice dela aqui na obra da Ecologia Profunda é exatamente esse. O ritual é essencial. Esse é o título.
E o ritual é essencial nesse sentido, sabe? Da reconexão, da preservação, de abrir os canais da intuição. Então gente, eu ainda vou trazer mais sobre ela, tá? Porque eu estou lendo essa obra que é maravilhosa e descobri uma outra aqui dela mesma. Aqui está uma imagem dela já, senhorinha, enfim. O Retorno à Montanha, Tai Chi Chuan, Entre o Céu e a Terra. Ela escreveu um livro sobre montanha e sobre Tai Chi Chuan. Gente, eu preciso ler esse livro. Nós vamos dar um jeito de encontrar esse livro, não deve ser fácil, mas é para vocês perceberem como ela estabeleceu essa conexão, sabe, entre a saúde física e a contemplação. Como ela fez isso de uma maneira magistral. E a Joana fala, né, complementando então, adicionando-se as inestimáveis contribuições da meditação, da prece, da reflexão, e com destaque aqui, tá, da solidariedade, da compaixão, para fazer a ponte com a solidariedade e a compaixão com a natureza, a viagem interior ocorre naturalmente, ensejando maior entendimento do programa existencial. Entender que nós estamos aqui não a passeio, nós estamos de férias, embora sejam férias às vezes muito duras, né? Porque as lutas não são fáceis, mas nós precisamos também exercitar um pouquinho dessa conexão, dessa solidariedade, dessa compaixão que exemplificam os ecólogos, né? Os ecósofos, como a Dolores. E aí, já que eu falei de ecofeminismo, isso aqui eu trouxe do curso do MOVE que eu fiz, eu assisti agora à tarde, só para ilustrar aqui para vocês, tá? E trazer algumas sugestões, inclusive, quem sabe até de livros, caso queiram aprofundar no tema. Viu, Tatiana? Aqui, ó, aqui está o livro, ó. Ecofeminismo para um Outro Mundo Possível, de Alicia Puléu, aonde ela traz o conceito de androantropocentrismo. Coloca o ser humano. Perfeito. Aí tá, que nome complicado, né? É o machismo, é o macho no centro do Homo sapiens. Coloca o ser humano como centro de todas as coisas e que, ao mesmo tempo, valoriza características tipicamente associadas ao gênero masculino. Muito da nossa encrenca hoje tá aí. Tá aí, tá posto. E uma outra ecofeminista é a Daniela Rosendo, que escreveu esse livro aqui, Sensível ao Cuidado, uma perspectiva ética ecofeminista. Ela fala da opressão das mulheres e dos animais, que estão muito conectados uma com a outra, que essa opressão está ligada ao modelo patriarcal da sociedade, ou seja, os machos alfa no comando, não é? O que é péssimo, o que é péssimo. Então, assim, tudo pela paz verdadeira e profunda, gente. A defesa da natureza é consequência natural. A Joana fala, a lucidez em torno do comportamento saudável faculta uma vida mais coerente, sabe? Com a conquista dos tesouros da saúde e da paz. Paz, 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 paz. E a ecologia profunda vai na mesma linha. Ela diz que a resistência ecológica pode ser definida como a manutenção da paz na vizinhança. Quando os vizinhos incluem rios e montanhas, litorais e pradarias, então a integridade do ecossistema e da vida é mantida. Aí vamos manter e enriquecer os tesouros da paz que a Joana fala. Percebem como realmente o diálogo é aberto entre uma obra e outra? E nesse sentido, gente, como eu levo vocês para todos os cantos desse mundo, enquanto eu pedalo, enquanto eu estou nas palestras, enfim, é só para dizer para vocês que o nosso humilde projeto aqui mudou de nome por conta dessas reflexões aqui, tá? Antes era Bike for Life, agora não é mais, agora é Pedal pela Paz. Porque, não sei, para mim ficou claro que tudo isso pelo qual estamos lutando, se não tiver o alicerce dessa paz aqui que a Joana está falando, que os ecólogos falam, que Gandhi fala, que uma galera fala, não vai ter jeito. Nós precisamos compreender o que é paz. Por isso que a pergunta, esse aqui é o cartaz que vai na bicicleta, tá? Por isso que eu faço essa pergunta aqui em 3 línguas, inclusive, para pegar todo mundo possível pelo caminho. O que é paz, né? O que é paz para você? É paz que seja só para minha família, para nossa família, para os amigos, ou para minha raça, ou para os companheiros de ideologia, ou para os compatriotas?
Não, a paz tem que ser uma paz para todo mundo, não é? Enquanto não tiver essa percepção, não vai ser possível manter a paz na vizinhança, como fala aqui a ecologia profunda, sabe? Então, por isso que eu resolvi mudar. E esse cartaz está chamando muito mais atenção do que o outro, tá? Tá chamando, então bora lá pro trabalho. E aqui, ó, já que eu falei do Gandhi, não é? Não é possível libertar um povo sem antes livrar-se da escravidão de si mesmo. Isso aqui a Joana fala toda hora, recorrente na obra da Joana. É isso aí, é isso aí. Então, para buscar a paz no planeta, por isso que eu digo, é uma maratona de longa duração, não é? Cada indivíduo tem que dar um jeito de encontrar paz dentro de si mesmo. Então isso até é meio que consolo para mim, porque não é 100 metros rasos, não vamos resolver em 10 segundos, em 15 segundos a corrida, não. É uma ultramaratona que vai durar muito tempo, porque o trabalho é longo. Começa por mim mesmo, por nós mesmos. E aí, para fechar, minhas queridas amigas, para não prejudicar o sono de vocês, não é? Para que vocês descansem depois do dia de trabalho, a gente sempre fecha falando de esperança no futuro, de ilhas de contracultura, sabe? Daqueles pontos assim onde tem uma coisa diferente acontecendo, uma ideia diferente. Eu encontrei esse post aqui no Instagram que eu achei interessantíssimo. Eu resolvi compartilhar como sendo um foco revolucionário, digamos assim. O futuro que não é apocalíptico. Entre cenários de medo e colapso, uma nova forma de imaginar e agir oferece futuros possíveis e mais desejáveis. Isso é o que se chama também esperança radical. Eu não conhecia isso e fiquei encantado, fiquei entusiasmado. Aquele filósofo coreano que fez a Sociedade do Cansaço, não sei se vocês estão ligados nessa obra, se não, recomendo, que é o filósofo Byung-Chul Han. Ele chama de esperança radical a coragem de imaginar o que ainda não existe. Isso é profundo, tá? Não é otimismo vazio, não é utopia. Significa agir mesmo quando tudo parece desabar. É mais ou menos nossos dias atuais, não é? É ter essa coragem de imaginar um futuro diferente. Porque lembram do princípio lá do Hermes Trismegisto do início, que o universo é mental? A mente produz, não é? Física tal da física quântica e tal, muita gente fala isso que eu não entendo ainda muito bem. A mente cria, a mente projeta. Então, essa esperança radical é uma projeção, sabe? Então, o texto dessa postagem é um barato. Já pensou no apocalipse hoje? Cada rolagem de tela parece que o colapso é mais próximo. Toda sorte de crise que nós estamos percebendo hoje. Distopia parece que virou padrão, não é? Mas e se o gesto mais subversivo fosse imaginar o contrário? Ou seja, essa experiência radical. Imaginar o que ainda não existe. Que na real existe, tá? Porque tem muitas ilhas por aí de gente vivendo na prática já de um jeito bem diferente. Não por ingenuidade, mas como prática estratégica. E eu diria mais, tá, minhas amigas, como instrumento de defesa da nossa saúde, tá? Da saúde emocional de cada um de nós. A esperança, quando bem usada, não paralisa, ela mobiliza. Então, novas visões estão surgindo de mundo, elas propõem outra forma de viver, outra forma de pensar o tempo, de usar tecnologia, sabe? O futuro não depende só de planos, diz a postagem, diz esse perfil. Depende da nossa capacidade de imaginar, mesmo quando tudo parece que está vindo abaixo. E aí a gente traz aqui para fechar o nosso filósofo Krenak, né, o Ailton Krenak. Ele tem uns conceitos bem interessantes nesse sentido, porque a gente fala muito de cidadania, né? Cidadania, uma parte da palavra é cidade, urbano, remete ao artificial, né? Ele defende a ideia de florestania. Olha que interessante. Florecidade, ou seja, menos cidade-nia e mais floresta, mais conexão, ou seja, reflorestar o mundo a partir da reflorestação do imaginário, que é o que a nossa obra aqui da Ecologia Profunda chama de ecotopia. A gente vai ver nos próximos encontros aí. Então percebam como essa postagem se conecta com essa ideia do Ailton Krenak, não é?
reflorestar a imaginação, pensar, ter uma esperança radical e caminhar com fé, né, na construção de um mundinho um pouquinho melhor, né, meus amigos, que a gente merece, né? Não dá para continuar nessa encrenca aí para sempre, não é? E aí, minhas amigas, parece doideira essa conexão aí, autodesamor, autopiedade, autoconsciência com a causa aqui dos amigos do meio ambiente da vida. Eu encerro aqui para não abusar da paciência de vocês, mas deixo aberto, né? Por favor, deem os seus pitacos, suas críticas, que são fundamentais, tá bem? Eu posso estar, como se diz, viajando na maionese, não é? No Rio Grande do Sul se fala assim, eu não sei se no resto do país também. Posso estar aqui viajando na maionese, mas enfim, me parecem que são pontes, não é? Fala aí, Fábio, eu já falei demais, né? Falou nada, tá ótimo, Roberto. E sempre traz os pensamentos, né? E aí a gente fica aqui pensando enquanto você fala, fica anotando e tal. Mas eu me lembrei de um dos nossos, que a gente tem um grupo de estudo também, né, na quinta-feira, que começou estudando o Evangelho, e a gente está estudando o Livro dos Espíritos, mas, na verdade, a gente traz muito à luz da nossa vida prática, assim, então a gente aborda temas diversos, né? E quando você trouxe essas palavras-chave aí, né, da Joana, da autocondenação, da autopiedade, da autoconsciência, e num desses dias a gente estava falando sobre essa sensação, né, todo mundo comentou, que às vezes, né, a gente já falou aqui, dessa sensação de que as coisas não estão acontecendo, ou de que, assim, a gente olha ao redor e tem essa desesperança, né, de que está tudo ainda tão aguerrido, guerras acontecendo, numa situação em que a gente se acha já como um ser civilizado, ainda guerras acontecendo, essa escalada de violência, as pessoas se digladiando por causa de bobagens políticas, enfim, né? E aí a gente conversava sobre exatamente isso que a Joana falou, a gente ainda tem que vencer muitas barreiras internas. E então como a gente ainda está nessa caminhada de vencer essas barreiras internas, de trazer luz, né, para dentro, a gente ainda trabalha muito no campo do eu e dos meus. Quando você falou até do exemplo aí da montanhista, tipo, porque você não tirou a foto, que você ia ganhar dinheiro. Quando a gente não tem perspectiva de uma vida futura, e inclusive do nosso retorno numa outra situação, num outro corpo, num outro momento, a gente quer o imediatismo. Então, assim, eu quero me dar bem, eu vou tentar fazer de tudo para que eu usufrua o máximo possível. Quando você pega pessoas aí, né, grandes empresários, bilionários aí do mundo que estão devastando floresta, acabando com determinadas áreas do planeta, com mineração, com muito lixo. A sensação é essa, tipo, eu não vou estar aqui daqui a 30 anos mesmo, então, né, para não dizer um palavrão, que se danem todos que vão ficar por aqui, eu vou aproveitar. Esse é o sentimento que eu tenho, e aí vem a questão do ecofeminismo, né? No protagonismo dessas ações, são homens à frente, né? São homens liderando as guerras, liderando as devastações. Não vou dizer que não tem ali uma mulher ou outra, mas é isso. Então, assim, além de tudo, você tem provavelmente poucas mulheres nesses cenários como protagonistas, né? Tipo, colocando barreiras, tentando impedir que isso avance. Então, a gente vai caminhar de forma lenta, essa sensação de desamparo, né? Então, talvez aí o filósofo, eu nunca sei falar o nome dele direito, traz essa ideia da esperança radical, porque se a gente não se agarrar em algo, não projetar algo para o futuro, em que algum momento essa luz vai romper essas barreiras internas, vai nos trazer luz e a gente vai começar a entender qual que é o nosso papel essa imensa comunidade, aí a gente vai começar a pensar coletivamente, mas a gente não pensa coletivamente ainda,
né? O nosso pensamento é muito individualista ainda. Sou eu e os meus. Então, eu vou proteger a minha família, eu quero que todos fiquem... A gente comentou até essa semana, assim, quando a gente vai fazer as nossas preces, quantas vezes a gente, nas nossas preces, se lembra de pedir pelas pessoas que a gente não conhece, né? Realmente pela paz. Se a gente se lembra nas nossas preces pelo tamanho da tragédia que acontece naqueles campos de refugiados, que a gente vê fotos, é horrível, é triste, mas a gente não faz ideia do quão terrível é estar no fogo cruzado e morar sem perspectiva de um futuro num campo de refugiado, né? Não ter um lugar para pousar, ou não ser bem recebido em outro país, porque é de uma outra cultura, de uma outra etnia. Então, a gente avançou muito, né, nas tecnologias, na comunicação, na, em tudo que a gente produz, né, no mundo, mas a gente ainda está caminhando de forma muito lenta na questão moral, né? O egoísmo ainda nos impede de olhar em volta. A gente olha, o nosso cercadinho é a visão mais ampla que a gente consegue, né? Eu gostei da ideia da esperança radical, ó. Eu gostei bastante. Eu acho que Interessante, né? esse pode ser um antídoto para os tempos atuais, né? Quando as pessoas estão ficando muito doentes mentalmente, emocionalmente, né? A depressão aí, e outros transtornos, inclusive, né? Então, talvez a esperança radical seja um tratamento de apoio também, né? A gente precisa disso. E faz sentido mesmo. Também me encantei com a ideia. É isso aí, Fábio. Muito obrigado. Sempre é muito bom te ouvir. Meninas, então é isso que temos para hoje. Agradeço imensamente. Se ninguém mais quiser dar um pitaquinho, agradeço aí a Tatiana. Obrigado, Tatiana. Sinergia, né? Vamos conversar, Tatiana, aí já amanhã, nos próximos dias. Conta comigo. Ana Paula, Eu que heróica. agradeço, viu, Roberto? Eu Tamo que junto. agradeço. Tamo Muito junto. obrigada, foi ótimo. Tamo junto, tamo junto. Ana Paula, obrigado aí, né? Heróica aí, resistindo até essa hora aí, acordada, depois de um dia de trabalho, como todos aí, pesado, né? Carol também, obrigado, Carol. Andréia, tamo junto. E já sabem, né? Se encontrarem alguém por esses caminhos aí que, como nós, deseja estar no gerúndio do despertar, não é? Convidem. Podem dar o meu contato, a gente vai tentando aumentar a massa crítica. É isso. Beijos, abraços, obrigado, gratidão, estamos juntos. Viva a esperança radical, né? Vamos ser radicais nesse ponto aí. Eu acho que é um radicalismo muito do bem. Beijo, gente. Se cuidem. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Boa noite, obrigada, Roberto. Valeu.